Fiel ao nosso combinado, tá? Boa noite a todos. A gente está começando no horário, em respeito a todos, né, que se organizam para estar aqui às 19h15 conosco. A gente vai dar sequência ao nosso conteúdo, então, mas antes de iniciar ele propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre a disciplina. Eu não coloquei atividade essa semana, tá? Vocês perceberam, porque eu queria que todo mundo se dedicasse às atividades de notação dentária. Eu já corrigi grande parte das atividades enviadas e eu queria dizer que vocês foram bem, tá? Muito bem. Houveram algumas pessoas com mais dificuldade, mas a gente vai ter mais exercícios para executar e vai dar tudo certo, tá? Então, hoje, assim que terminar essa aula aqui, enquanto essa aula não é disponibilizada, porque ela tem demorado um pouco, né? Então, eu vou dar essa aula hoje, ela não vai ficar disponível para assistir de novo imediatamente. Eu vou deixar o exercício sobre anatomia dentária, que foi o conteúdo da semana passada. E aí, vocês façam, se possível, a atividade de anatomia dentária. E aí, mais para o fim da semana, eu disponibilizo a atividade de selante, tá bom? É isso aí, tá? Nosso conteúdo de hoje, ele chama-se Selantes de Fóssulas e Fissuras. E eu vou para a aula aqui, para outra página, e a professora Ludmila está conosco, e assim que ela vê alguma interferência, alguma dúvida, que houver necessidade de me chamar, ela vai ativar o microfone e me chamar. Então, ela vai estar ativa no chat, tá bom? E vamos lá. Então, o conteúdo de hoje, gente, ele se chama Selantes de Fóssulas e Fissuras. O que significa selante de fóssulas e fissuras? O porquê dessa aula? Esse é o primeiro conteúdo restaurador, que a gente chama assim, que vocês vão aprender e fazer na prática no paciente, tá? Dentro da sequência de disciplinas que a gente tem como técnica restauradora. A gente tem a TR1, que é a técnica restauradora 1, temos a TR2 e a TR3, tá? E dentro desses vários procedimentos que a gente vai aprender, o selamento de fóssulas e fissuras é um deles. A gente viu em anatomia dentária. Deixa eu só achar o laser aqui nesse PowerPoint, que ele é diferente. Cortador a laser. A gente viu em anatomia dentária que cada dente tem um formato, né? E vocês viram que, principalmente os molares, na sua face oclusal, ele tem sulcos, que eu estou acompanhando aqui, ó, com o laser, tá? São ranhuras, fendas que o dente tem, tá? Então, ó, aqui eu tô vendo essas ranhuras nessa foto. A gente chama essas ranhuras de fóssulas e fissuras que o dente tem. Na lingual dos incisivos, alguns incisivos também têm. Às vezes, esse sulco vem um pouco para vestibular. Mas a face que mais concentra essas fóssulas e fissuras e cicatrículas, vocês vão ver também com esse nome, é a face oclusal dos molares e pré-molares, tá? Ó, aqui é um pré-molar, tá vendo? Ó, a gente também vê um sulco, uma fissura mais profunda, tá? Essas áreas, vocês concordam comigo que elas vão acumular mais alimentos, né? Se você tem uma superfície lisa e você joga um balde de comida ou de vitamina, imagina qualquer coisa, né? Um líquido. Se você tem uma superfície lisa, ele vai aderir de uma maneira. Se você tem uma Então, quando você tem um piso lisinho, você jogou uma sujeira e veio com um pano, o pano tira. Agora, se você tem uma superfície toda trincada, um piso que está quebrado, jogou um balde de tinta, passou o pano,
e nessas trincas, nessas fissuras que a tinta entrar lá na gretinha, o pano já não limpa, né? E é isso que acontece com a escovação. Então, aqui é na área vestibular, ó, onde eu estou passando a bolinha vermelha. Aqui nessa área vestibular que é mais lisa, quando a gente se alimenta, o alimento adere aqui. Da professora Ana Laura. E aí, se a gente passa a escova, é mais fácil de limpar. Se faz um bochecho, se passa a escova, do que a face oclusal. Porque às vezes o alimento que entra cá nessa se escovar mal escovado, rápido, né, correndo, esse suco não vai limpar. E aqui vai formar placa bacteriana e posteriormente cárie. Por isso que as cáries, na sua grande maioria das vezes, ela se inicia aqui, ó, pela face oclusal. Inicia aqui e vai, se não sendo tratada, ela vai só aumentando. Então, essa área de fissura, fóssula e sulco é uma área de retenção de alimentos, placa bacteriana, tá? Tanto dos molares quanto dos pré-molares. Na boca, em geral, onde que acumula mais placa, tá? De dentro, que a gente já tinha, lembra da aula passada? Ou lingual, sempre na parte de dentro dos dentes. Quando é arcada superior, essa face de dentro a gente chama de palatina. E quando é arcada inferior, essa face de dentro a gente chama de lingual, tá? Que é onde encosta a língua. E palatina, porque está mais perto do palato, que é o nome que o céu da boca tem, tá? Então, toda a região palatina, toda a região lingual. Então, se a gente tiver sulcos aqui, ó, muito profundos, na lingual e na palatina dos incisivos, a gente também vai ter uma retenção maior de alimento. O mesmo acontece na face oclusal dos posteriores, tá? Então, a gente vê que acumula muito na palatina e na lingual, tá? Sempre em forma de U, bem pertinho da gengiva. Acumula também na vestibular, professora? Claro, só é menos que quando comparado com a lingual e com a palatina. Mas na vestibular também, sempre em formato de U e bem pertinho da gengiva, tá? Mas você vê que é uma área lisa, né? Mais fácil higienizar, escovar. Agora, na oclusal dos pré-molares e na oclusal dos molares, onde nós temos sulcos, fissuras, ranhuras, essa placa se adere e dependendo da profundidade desses sulcos, da atividade de cárie de cada paciente, fica mais prevalente a iniciar uma cárie nessa face, tá? Então, por isso, estudar sobre os sulcos, as fissuras e as ranhuras é tão importante. Eu vou voltar aqui rapidinho para a gente ir aqui na plataforma, porque esse efeito sonoro da campainha toda hora que alguém está entrando, eu acho que vai ficar saindo na aula, não vai ficar legal, então eu vou silenciar, tá? As pessoas vão continuar pedindo para entrar, mas não vai fazer barulhinho para mim, não sei se está fazendo para vocês. Voltei. Então, região que a gente tem que ter uma grande preocupação, tá? Uma grande preocupação, porque são faces que retêm muita placa bacteriana, retém muito alimento e se forma muita placa bacteriana e é mais difícil de higienizar. Consequentemente, a cárie se inicia nos posteriores quase sempre pela face oclusal, tá?
Quando o dente ele está irrompendo, que a gente fala que é quando ele está erupcionando, quando ele está nascendo, quando esse dente posterior está surgindo na boca pela primeira vez, é quando ele está mais suscetível à cárie, tá? Então, comparando com a gente adulto e quando comparando com a gente ainda criança, quando o nosso dente está nascendo, a prevalência de cárie é maior nessa fase, quando a gente ainda é criança e adolescente. Portanto, vocês vão ver que os selantes, eles são indicados mais para dentição mista. É contraindicado selar um molar de adulto? Não é contraindicado, mas ele vai entrar numa indicação muito pequena, tá? Às vezes um paciente com problemas neuromotores graves, em que ele não consegue higienizar bem a boca por limitação de movimento das mãos, por deficiência de coordenação motora, um paciente especial, um paciente com algum tipo de paralisia ou deficiência neuromotora, tá? Algum tipo de alta atividade de cárie ou em dentes mal formados, enfim, né? Vai haver essa indicação. Mas na dentição mista, quando ainda é criança, quando o dente ainda está nascendo, a gente vê que essa prevalência de cárie é alta. Então, mesmo sendo um paciente que não tem uma deficiência motora ou neuromotora, o selante às vezes vai ser indicado, tá? Porque a criança, ela ainda está aprendendo a higienizar e aprendendo a ter um refinamento da sua coordenação motora, tá bom? Quando esse dente está nascendo, a gente fala que é um momento crítico, tá? Até ele erupcionar completamente e entrar em oclusão com o antagonista. O que significa essas palavras, professora? Oclusão com o antagonista. É um dente encostar no outro, né? É esse movimento aqui, ó. Quando um dente está nascendo e ele ainda está baixinho, muito próximo da gengiva, ele não encosta com o dente de cima, tá? Então, isso se refere à oclusão com o antagonista. Então, se a gente tem dentes posteriores, que quando estão erupcionando, são mais suscetíveis à cárie, que possuem fissuras, ranhuras, retenções, que fazem com que ali acumule alimento e acumule placa bacteriana, e ali seja o início de um processo carioso, por que existem os selantes? Justamente para tentar prevenir que essa cárie na fissura no sulco aconteça e até tratar pequenos processos cariosos, cáries no seu momento bem inicial, que podem ser paralisados com a atuação de um selante. Por quê? Porque selar, o próprio dicionário já fala, independente de ser dente ou não, selar é fechar hermeticamente. Fechar. No nosso caso, seria preencher esse sulco, essa fóssula ou essa fissura, obliterar esse sulco com algum material que feche, que oblitere esse nicho, essa região, essa ranhura, ao invés da placa bacteriana. Porque quando temos um sulco muito profundo, a placa bacteriana vai entrar nessa ranhura e vai preenchê-lo, o alimento, a placa e depois o processo carioso, tá? Então, selantes é isso. É um procedimento odontológico em que a gente oblitera os sulcos dos dentes, as ranhuras, as fissuras, tá? Principalmente dos pré-molares e molares na sua face oclusal. Posso selar a face lingual de incisivo lateral porque tem um sulco muito profundo ali? Pode. Se tiver dentro da indicação, pode, tá? Hoje, tá? Selantes são sem nenhuma invasão ou remoção tecidual. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um selante que a gente chamava de invasivo e um selante não invasivo. O que seria um selante invasivo? Sabe quando a cárie está ali no seu processo inicial?
A gente vinha com a broquinha, desgastava um pouco esse esmalte dessa face oclusal e colocava o selante, tá? Hoje não se faz, não existe mais selante invasivo. Ajudam a paralisar a cárie sem o uso da broca. E a gente vai conhecer esses materiais, materiais que liberam flúor, tá? E o flúor, ele atua ajudando a remineralizar esse esmalte dentário que começou a desmineralizar por causa do processo. Estão vendo? Vão ver com a professora Ana Laura na disciplina de prevenção da cárie e doença periodontal, que é como a cárie surge, esse processo bioquímico e químico da cárie, tá? Então, hoje a gente não existe mais selante invasivo e não invasivo. Hoje a gente chama de selante preventivo ou selante terapêutico, tá? Se ainda é uma por ser um sulco profundo, a gente tem um sulco profundo, retentor de alimento e placa bacteriana. Nós ainda não temos cárie, mas esse sulco profundo, ele aumenta o nosso risco de ter cárie, tá? A gente pode selar esse sulco, obliterar esse sulco, e aí a gente vai estar utilizando um selante preventivo. Estamos prevenindo esse sulco profundo de ter acúmulo de placa e de se desenvolver uma cárie ali. Então, se eu selar um dente rígido, o que é a palavra rígido? Não sei se vocês já viram. Rígido é um dente sadio, sem cárie. É um dente íntegro, sem cárie. Com um sulco profundo, mas esse paciente é de alto risco de cárie, vou explicar isso para vocês mais à frente. Ele pode vir a desenvolver a cárie, porque ali está acumulando muito alimento, porque aquele suco é profundo e quando escova, ele não higieniza bem, tá? Eu tenho um selante preventivo, porque eu vou selar para prevenir que a cárie aconteça. Mas a cárie aconteceu. Ele foi dentista a tempo de o dentista verificar que é uma lesão bem inicial, bem limitada ao esmalte, tá? A gente chama essa lesão inicial e bem limitada no esmalte de lesão de mancha branca ativa ou cavidade em esmalte, tá? Se já chegar em dentina, nós estudamos os tecidos dentários, né? Na primeira aula. Se chegar em dentina, só o selante não resolve mais. Ou só uma terapia remineralizadora não resolve mais. A gente tem que fazer uma restauração. Mas se essa cavidade não chegou em dentina e ela está só manchada, só teve alteração de cor do esmalte, ou mesmo que fez um buraquinho, uma pequena cavidade, mas limitada ao esmalte, a gente pode obliterar isso, esse sulco e essa pequena cavidade, com um material selante que libere flúor, e aí a gente vai estar fazendo um selante. Se eu faço um selante terapêutico sobre uma lesão ativa de cárie em esmalte e esse paciente não volta para um controle em 6 meses, esse selante pode soltar, essa cárie pode aumentar, pode chegar em dentina, esse paciente vai sentir dor, vai evoluir para uma cárie maior, vai precisar de uma restauração, tá? Eu falo, professora, será que não é arriscado? Se já tem cárie, eu selar? E se essa cárie não paralisar? Por isso que precisa do acompanhamento. O selante, a gente parte do princípio que a gente vai fazer e esse paciente vai voltar para um retorno, tá? Quais são os critérios, então, professora, para eu indicar o selante? Eu posso selar todos os dentes, já que é preventivo?
né? Vamos selar todos. Não podemos selar todos, porque o selante, ele vai ser preventivo, ele vai ser terapêutico, ele vai funcionar adequadamente, gente, se bem indicado, tá? Com acompanhamento e para um paciente que realmente precisa. Porque selantes, por exemplo, podem falhar, quebrar um pedacinho, soltar, né? Por um acompanhamento, ali se desenvolve uma cárie maior, né? Um selante fraturado é uma fenda e vai acumular placa bacteriana ali. Então, se eu pego uma boquinha de um paciente que nem tem atividade alta de cárie, o que significa? Ele higieniza bem, a saliva dele funciona bem. Por que eu estou falando que a saliva funciona bem? Porque a gente tem uma função, a principal função da saliva, tá, gente? Não é só molhar e lubrificar a boca e ajudar a gente a engolir os alimentos, porque está lubrificando os alimentos. Uma das maiores funções da saliva é a função tampão. O que é isso? Ela controla o pH da nossa boca o tempo todo. O que é pH, professora? É o quanto está ácido e o quanto está básico, tá? Se fica ácido, desenvolve cárie. Não pode ficar só básico demais. O pH ideal é um pH quase neutro, tá? Que é em torno de 7. Se esse pH fica muito ácido e o pH diminui para bem menos que 7, a cárie se desenvolve. Você sabe quem que controla esse pH o tempo inteiro? A saliva e a nossa escovação. A saliva, ela tem a capacidade de, quando fica ácido, sabe o que que acontece? O cálcio vai embora do nosso dente. A saliva traz esse cálcio de novo. E se tem flúor disponível, ela traz flúor para o lugar de um cálcio perdido. E aí ela remineraliza esse dente. E esse processo está o tempo todo na nossa boca. Vocês vão ter uma aula só de tampão, né? Aqui eu estou dando só uma introdução para a gente conseguir fluir com a nossa disciplina, tá? Esse processo está acontecendo na minha boca o tempo inteiro, professora? O tempo inteiro. Você come, fica ácido, a saliva vem, tampona, volta para o básico, aí e aí fica ácido, volta para o básico, fica ácido, ela fica equilibrando o pH da nossa boca. Para ela conseguir fazer isso bem, a gente tem que higienizar e a gente tem que ter flúor disponível na nossa boca. Por isso, o flúor é tão importante. Por isso que tem flúor na água que a gente bebe, é lei, o DEMAI tem que acrescentar flúor na água tratada, que é distribuída até a nossa casa, e a gente também consome no creme dental, tá? O pouquinho que a gente engole, o pouquinho que fica ali na saliva após uma escovação, tá certo? E tem flúor nos alimentos, professora? Tem vários legumes, frutas, água, que tem flúor, tá? Solo, na terra tem flúor, aí planta o alimento na terra, vai flúor para esse alimento, a gente consome. Então, o flúor ele é extremamente importante nesse processo, para ajudar a saliva a fazer todo esse processo. Então, se eu tenho um paciente que escova bem, que a saliva dele funciona bem, ele não tem sulcos profundos, ele consegue eliminar tudo com a escovação. Para que eu vou selar? Se está ficando limpinho e não desenvolve cárie. Pensa, se eu selo, esse selante quebra, fratura esse material, ali vai começar a acumular a placa. Numa área que era lisa, que era um sulco raso. Eu vou criar, num selante fraturado, uma área retentiva. E aí sim essa criança pode desenvolver cárie na margem de um selante fraturado, tá? Então, eu não selo um paciente com sulcos rasos e com baixa atividade de cárie, tá? Não selo adultos, porque depois que o dente erupcionou, e esse paciente já é mais velho, ele já higieniza bem, mesmo ele tendo um sulco profundo, ele consegue higienizar melhor, ele escova. Então, quais são os critérios para eu avaliar? Um deles é o tempo de erupção. Se ele está erupcionando ainda, se ele é um dente que está nascendo, ainda vai alcançar a sua altura, eu posso considerar, opa, é interessante esse paciente talvez selar.
Mas vamos ver, qual que é a anatomia desse dente? O sulco é profundo? Não, é raso. Não selaria. É profundo? Selaria. Qual que é o estado motivacional do paciente? Você percebe que o paciente escova, higieniza, se sente motivado a fazer a higiene? Ou é um paciente mais descuidado com seus cuidados básicos, tá? Na sua avaliação, junto com o dentista, tinha muita placa, muito biofilme na boca? Tinha. Opa, então ele é um paciente que já foi para o dentista com muita placa, ele não escovou, né? E o risco de cárie, tá? Como que você avalia o risco ou atividade de cárie? Se a criança naquele momento tem muitas cáries ativas ou não. Ela já vem no meu consultório há mais de 2 anos, ela nunca tem cárie. Então, ela é de baixa atividade de cárie, tá? Então, a gente faz um equilíbrio entre isso tudo. Se eu tenho um paciente que não higieniza, se eu tenho um paciente com sulcos profundos, desmotivado, com muita placa e cáries ativas, opa, esse paciente entra num critério para selar. Meu paciente é motivado, tem sulcos rasos, escova bem, não veio com placa bacteriana, ele tá higienizando bem, tá tudo funcionando, não preciso selar, não preciso ajudar esse paciente a não ter cárie. Tá indo tudo bem, gente? Podem. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? De um sulco profundo. Aqui o brilho do meu computador tá estourando um pouquinho. Não sei se ficou muito clara para vocês. Tá muito clara, Lud? Tá dando para ver o sulco? Dá sim. Ah, o meu tá tão Tá dando pra ver estourado. tudo. Aqui tá Ah, dando tudo direitinho. tá, beleza. Então, olha, aqui a gente tem um exemplo de sulco oclusal, bem profundo, tá vendo? Ó, então, o que é, na prática, o selante, visualmente falando? Eu venho com um material branquinho, tá vendo? A mesma cor do dente. Ele é mole, da textura de uma pastinha mesmo, um gelzinho. E aí ele vem dentro dessa seringuinha, tá? Ele é um material resinoso ou ionomérico. Eu vou explicar para vocês. Vai entrando nessa fenda, nessa fissurinha, e aí ele fica todo obliterado, tá vendo? Aquele sulco, aquela ranhura que era funda, ela é vedada. Aí eu venho com uma luz, polimerizo, vocês vão ver o que é isso. Esse material endurece, ele fica mole, professora? Não, ele fica durinho. E esse paciente vai para casa. Agora, quando ele alimentar, o alimento que entrava lá dentro dessa fissura aqui não vai entrar. Ele vai ficar aqui numa superfície lisa, a escova vai tirar com mais facilidade. Então, a gente vê um sulco profundo e um sulco sendo obliterado com um material selador, tá? A gente vai ter uma aula só de passo a passo de cada material, mas eu fiz um protocolo clínico aqui só para vocês terem uma ideia geral de, independente de qual material a gente escolher, esse passo vai existir para todos, tá? Então, na foto da letra A, só para exemplificar o sulco profundo, né? Um molar com sulcos profundos. Antes de fazer qualquer selamento, eu tenho que limpar esse dente. Então, a gente usa uma escovinha que chama escova de Robinson, tá? Acoplada no motorzinho, que quando a gente liga o motorzinho, ela gira. A gente vai limpar com um material que chama pedra pomes, que é um pozinho, tá? A gente lava com aquela seringuinha de água que o dentista usa, seca com aquele jatinho de ar, aplica um ácido, tá? Sempre vai ser esse azulzinho, que chama ácido fosfórico, a 37%, por 30 segundos. Vocês vão ver que em esmalte a gente sempre usa 30 segundos. E a gente vai ter uma aula só sobre condicionamento de tecidos.
resinoso. Eu vou apresentar para vocês esses materiais logo, logo. Só se a gente for usar um ionômero convencional, tá? Eu vou explicar também a diferença entre eles, a gente vai ter uma aula só disso, que a gente não usa esse ácido azulzinho. A aula de hoje não é sobre esse condicionamento. Eu estou dando aqui só para vocês entenderem o que é o selante, tá? Hoje vocês precisam entender só o que é o selante, quando indicar, quando vocês e o dentista vão indicar, e quais materiais podem ser usados para selar. Então, limpei, apliquei o ácido, que pode ser o fosfórico ou pode ser o poliacrílico, espalhei ele sobre toda a superfície oclusal. Antes, a gente aplicava o ácido só sobre o sulco, tá? Só sobre o sulco. Hoje, a gente já sabe que a gente tem que aplicar em toda a face oclusal, a gente aumenta a área de retenção, tá? Mesmo que a gente não vai aplicar o selante por toda a área. Lava esse ácido com água abundantemente, joga o jato de ar, o ar vai secar até o dentinho ficar mais esbranquiçado, tá? E aí eu venho com o material e aplico. Começo a aplicar ele, tá? Com a ajuda de uma sonda exploradora, eu espalho ele sobre os sulcos, certo? Polimerizador ou fotoativador. O que é isso, fotoativador? Que esse material ele é molinho e ele tem substâncias dentro dele que a gente chama de fotoiniciadores, que quando ele tem contato com essa luz, ele endurece e fica sequinho, bem durinho. E aí esse suco fica selado, tá? Esse é o protocolo que vocês vão fazer na boca. Limpar, profilaxia, espalhar com a sonda pelo suco, fotoativar. Aí o dentista vem e vê se não ficou alto, se quando o paciente morde, tá incomodando. Se tiver, a gente desgasta onde está mordendo, porque se ficar alto, ele quebra. É retentiva de placa, e aí o selante, em vez de prevenir, ele vai trazer risco, porque se acumula a placa, desenvolve a cárie, tá? Quais materiais eu posso utilizar? Nós vamos estudar 3 materiais seladores. Um que é o cimento de ionômero de vidro convencional, tá? Um que se chama cimento de ionômero de vidro fotoativado e um que se chama resina fluida convencional ou selante resinoso, tá? É a mesma coisa. O selante resinoso que tem no mercado nada mais é que uma resina convencional fluida. O cimento de ionômero de vidro convencional, gente, ele é um pó, um líquido, você mistura, como fazer bolo? Pega o pozinho, mistura com o líquido, vai fazer uma massinha, tá? Você mistura e ele vai endurecer sozinho. E vai gastar um tempinho para isso. Você tem para aplicar esse tempo que ele está endurecendo. Eu não estou mostrando aqui, gente, um vídeo, uma foto desse material, porque a gente vai ter uma aula só disso. Hoje é só saber quem existe, tá? Então, a gente chama isso de presa química, tá? Misturou o pó com o líquido, esperou um pouquinho, ele vai endurecer. Temos um cimento de ionômero de vidro fotoativado, que ele tem componente resinoso na sua composição, que ele só vai endurecer quando aplicada aquela luz azul, quando ativado um fotopolimerizador. E a resina fluida também, ela aplica e espera ele endurecer sozinho. O paciente tem que ficar lá com a boca aberta, tem que ficar tudo sequinho, porque senão ele falha. E esses dois, a gente aplica e já endurece ele com a luz rapidamente. O convencional, gente, ele
na sua indicação, ele deveria ser o menos utilizado, tá? A gente deveria usar só esses dois, baseado no que tem de mais moderno. Mas vocês vão ver que esses dois, não esse necessariamente, você vai ver que esse ionômero de vidro, quando comparado com o convencional, que o fotoativado, quando comparado com o convencional, de preço, ele é muito caro, o fotoativado. E às vezes o serviço público vai te oferecer só esse aqui, ó. Então, se você for trabalhar com um dentista no SUS, no PSF, lá no postinho, muitas vezes o ionômero de vidro que vai ter é esse. E esse, que também não é tão caro, tá? Mas se o convencional, ionômero convencional e o selante resinoso são do mesmo preço, quando eu uso um e quando eu uso o outro? Basicamente, se houver lesão ativa de cárie, se for então um tratamento terapêutico, eu uso esse. Porque vocês vão ver que o ionômero de vidro, ele tem uma característica muito importante, que é liberar flúor. Ele continua liberando flúor na cavidade depois de aplicado, tá? O fotoativar libera flúor também, tá? Por isso que se for num dentista particular e ele quiser trabalhar com um material mais caro, pode usar esse aqui tranquilo, que ele também libera flúor. Então, o cimento de ionômero de vidro fotoativado também é muito utilizado no terapêutico. Quando é só preventivo e não tem cárie ativa, resina ou selante resinoso, tá? Então, entenderam? Cimento de ionômero de vidro quando for selante terapêutico. Já tem cárie, só no esmalte, eu ponho o ionômero de vidro por cima. O que vai demandar ser convencional ou fotoativado, hoje é só o preço. Os dois liberam flúor, tá? Se for preventivo, não tem cárie ativa, resina fluida convencional ou selante resinoso, tá? Então, falando só um pouquinho do cimento de ionômero de vidro, ele é menos resistente, menos retentivo, mas ele libera flúor, tá? Então, ele é mais apropriado para um selante terapêutico. Eu estou tentando paralisar uma cárie de esmalte ativa. E eu vou ver esse paciente em breve, com retorno de 3 meses, tá? No máximo 6 meses. Ele também tem menor desempenho clínico, ele fratura mais, ele quebra mais fácil. Por isso, eu vou usar ele apenas por causa do benefício do flúor. E eu preciso acompanhar esse paciente em intervalos de tempo curtos, rápidos, tá? A resina fluida convencional ou selante resinoso, ela é mais resistente e retentiva, portanto, ela é mais usada para um selante preventivo, que é o selante que eu uso quando não tem cárie ativa. Eu só quero obliterar um sulco profundo e rígido, tá? O que vocês vão encontrar no mercado mais comumente? Que mais vocês vão ver no SUS, no postinho ou nos consultórios odontológicos? Cimento de ionômero de vidro convencional, que não precisa de luz, esse aqui tá errado, tá? Agora que eu tô vendo, eu propus o Riva aqui. Eu vou tirar daqui. A hora que vocês estiverem assistindo a aula lá no Moodle, tá? Não vai ter jeito de eu tirar do vídeo, ó. Esse aqui não. O que vocês vão ver mais comum? Vidrion C, Maxion R. Mas sempre vai estar escrito na caixinha que ele é quimicamente ativado. O ionômero de vidro fotoativado, o mais comum que vocês vão encontrar é o Vitrimer, tá? Essas fotos trocaram, gente. Eu acho que foi na hora que eu fiz uma animação do slide. Então, vamos lá para ficar claro. Esse aqui é fotoativado. Então, ele tem que vir para baixo. Esse Maxion, ele é químico. Então, ele tem que vir para cima, tá bom? Mas isso eu não cobro marca em prova, fiquem tranquilos. Sempre vai estar escrito. Tá vendo que tá escrito Light Cool?
Light é luz, então ele precisa de luz, tá? Então, quem que é fotoativado? Anota aí, para corrigir na aula. Vitrimer é fotoativado e Riva Light Cure é fotoativado. Quem que é convencional? Vidrion C, Maxion C, Maxion R. Veja que os nomes se parecem. Então, os convencionais terminam com ion. Maxion, Maxion, Vidrion. E os fotoativados é o Riva e o Vitrimer. Só para vocês terem uma ideia, uma caixinha desse aqui, ó, do fotoativado, esse aqui custa em torno de R$ 499. Uma única caixinha. Esse aqui em torno de R$ 650. Fotoativado, Riva e Vitrimer. Esse aqui você acha por R$ 60. Esse aqui não, esse aqui 90, esses dois aqui 60, 70. Então, infelizmente, no serviço público, às vezes o governo não vai manter esse aqui, ó. Ele vai manter o convencional, que quebra mais difícil de aplicar, que ele demora para endurecer, não pode entrar saliva enquanto ele está endurecendo, senão ele falha, tá? O de luz não, aplicou a luz, ele já endureceu. Então, você aplicou 20 segundos de luz, desligou a luz, o paciente já pode fechar a boca, molhar e ir para casa. O convencional não, são em torno de 7 minutos com a boca aberta, sem poder saliva, você enxugando, sugando, pondo algodão, para não molhar, senão ele falha, tá? E selantes resinosos, quais que vocês mais vão encontrar? Chama Prevent, BioSeal, tá? Ultraseal, Fluor Shield, são os que você mais vão encontrar. Já aplica direto numa seringuinha, não precisa misturar pó com líquido, e fotoativa com a luz azul, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho, que antes de eu aplicar uns videozinhos, eu quero trocar uma ideia com vocês. Aline? Ela já deve estar voltando, pessoal. Lude, Ui, voltou? Lude, eu dei a aula todinha. Hã? Vocês assistiram até onde? Lude? Oi, oi, oi. Vocês assistiram? Não, né? Assistimos, aí você interrompeu porque você ia colocar alguma coisa antes do vídeo, mas não disse o que era. Ah, tá. Então até o vídeo vocês ouviram. Isso. Ai, Não, você Senhor. não chegou a apresentar o vídeo. Tá, beleza. Quando eu saí para apresentar o vídeo, eu estava fora do MConf. Aí eu Não, falei, nossa, não assistiram nada da aula. Meu coração até acelerou. Até o vídeo, né? isso. Agora você Ótimo. tem que apresentar o vídeo. Isso. Eu queria vir aqui para primeiro ver dúvidas, que os meninos ficam muito caladinhos. E que bom que eu caí só ali na hora do vídeo, porque eu já tinha dado a aula toda. Eu fiquei sem saber que horas que eu tinha caído. Dúvidas? Queria saber de vocês. Porque vocês estão tendo contato pela primeira vez com esse conteúdo. Acharam mais fácil que notação, mais difícil?
Podem falar aí, Lindamar sorriu. A Ana Rosa achou mais fácil, Lu perfeito, então tá bom. Eu vou colocar agora uns videozinhos para vocês terem uma noção visual do que é tudo isso que eu falei, tá? Mas eu preciso que vocês assistam a aula de novo e façam a atividade que eu vou colocar até o fim da semana. Posso ir lá para o vídeo, então? Lude, você me fala se vai projetar direitinho. Tá joia. Se quiser, pode até ficar ativada aí mesmo. Tá bom. Projetou? Não, só som. Só o som? Só o som. Tá, então peraí, que é porque eu acho que como eu caí, eu vou ter que ir lá e compartilhar a tela de novo. Provavelmente, né? Isso. Acredito que sim. Fechar a apresentação. Deixa eu fechar e abrir de novo. Não tá tendo a opção compartilhar aqui. Restaurar a apresentação. Isso. A opção compartilhar a apresentação sumiu. Será que eu saio e entro de novo? Tenta, sai. Melhor, né? Se eu sair, vai encerrar a sessão, não vai não? Todo mundo tem que entrar de novo? Mas na hora que caiu, você não saiu do Não, eu webcam? caí, mas quando eu voltei, minha apresentação estava projetada. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo compartilhar lá embaixo? Aline, aqui pra mim tá aparecendo a Samara como apresentadora. Aline? Oi, tá ouvindo? Sim. Eu não tô mais como apresentadora. Então, vai lá no mais, Hum. embaixo do lado esquerdo, aí tá lá, torne-se o apresentador. Ah, tá. Beleza. Ô, Lude, obrigada. É isso aí mesmo. Porque eu sumi. Voltou. Aí, voltou. Isso. Isso. Na hora que você caiu, a apresentação deve ter passado direto para ela. Não, mas que bom que ainda deu para assistir a aula, gente. Senão ia ter que dar aula toda de novo. Agora eu acho que vai dar. Vocês estão vendo a aula aí de novo, né? Tá carregando. Beleza. Aí, agora entrou. Vamos ver se você vai ver a imagem agora. Agora tá certo. Beleza. Então, vocês estão vendo que tem que estar sequinho. Eu ainda vou fazer uma aula só de protocolo.
Mas a gente vai usar esses algodões, que chama rolete de algodão, ou sugador, tá? Ó, aplica o ácido. Vamos imaginar que a gente limpou esse dente, fez a profilaxia, lavou, secou, tá, gente? E aplica o selante. Tá vendo que ele é molinho? Ó. Vem com uma luz azul e esse selante endurece. Isso é um exemplo do selante fotoativado, tá? Poderia ser um ionômero ou fotoativado ou um selante fotoativado. Outro vídeo, só para vocês terem uma ideia do que é. Lá na clínica, no laboratório, a gente vai ter uma boquinha igualzinha a essa, né, Lude? O famoso Bob. Isso. Ó, os sucos retentivos que acumulam placa bacteriana, tá? Dificultam escovar quando eles são muito profundos. Depois que fez a profilaxia, secou, você aplica o ácido em toda a superfície oclusal, lava, aí tem uma seringa de água que vai lavar, secou, você aplica o selante dentro do suco. Se for fotoativado, vem a luzinha azul. Vou falar nesses termos a princípio porque é o primeiro contato de vocês, tá? Se fosse químico, gente, não ia ter a luz e a boquinha ia ficar aberta até ele endurecer sozinho. Se fosse convencional. E o próximo vídeo é uma profissional de uma clínica falando, mas eu achei bem didático a explicação dela. Também achei interessante para vocês assistirem. Hoje a gente vai falar... Coincidentemente chama a Aline. Prevenção de doença cárie. Nós vamos conversar sobre selante. A gente sabe... Peraí que eu vou começar rindo. Bom, a gente sabe que a doença cárie é a doença bucal mais prevalente na população. Que 90% dela ocorre e se inicia na face oclusal. Por isso, os selantes são uma ótima alternativa para a prevenção de doença cárie nessa região oclusal. E quais são as indicações? Todo paciente precisa de selante? Basicamente não. A gente precisa saber qual é o risco de doença cárie, para a gente saber indicar da melhor forma possível o selante. Então, aquele paciente que escova mal, que tem uma dieta cariogênica, que tem uma história atual ou pregressa de doença cárie, e que tem uma anatomia do dente, uma anatomia rica, né, com defeitos estruturais no esmalte, ele é um possível candidato a receber selante. Bom, falando de técnica agora, a primeira coisa é saber se realmente a gente fez uma boa indicação. E isso a gente faz através de um bom exame clínico e de radiografias interproximais. Uma vez definido que a gente vai proceder ao selante, a gente precisaria fazer o isolamento absoluto, que a gente não vai fazer aqui, porque a gente está através de uma máquina, mas se faz então o isolamento absoluto. Isso reduz muito a umidade e aumenta a efetividade do selante ao longo prazo. Depois do isolamento feito, a gente faz uma profilaxia nessa face oclusal, com pega-foame de água, né, com uma escova Robson ou uma capa de borracha, e ele fica pronto, então, para a gente começar a fazer o condicionamento ácido. 30 segundos em toda a face oclusal. E depois de esperar os 30 segundos do ácido fosfórico, a gente lava abundantemente e seca muito bem o esmalte. Depois disso, então, a aplicação do selante em todo o sistema de fossas e fissuras da face oclusal. A gente também pode usar uma sonda para facilitar o escoamento
do selante no interior das fósforas. Depois disso, a gente vai fazer, então, uma fotopolinização por 20 minutos do nosso selante. É interessante, depois do selante realizado, a gente checar as margens para ver se esse selante está bem adaptado e firmemente aderido ao dente. Então, aí, É isso que eu tinha para a gente conversar hoje, tá, gente? Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Hoje é um primeiro contato. Não se assustem, não fiquem apavorados, tá? O intuito mesmo de vocês terem uma ideia geral do que é o selante. Aline, Oi, a eu tô Lindamar voltando. perguntou, a Lindamar perguntou se o selante é o mesmo que sistema adesivo. Não é o mesmo, tá, Lindamar? O sistema adesivo é uma colinha, vamos dizer assim, um produto também, que a gente vai usar para colar resina no dente, tá? Quando a gente fazer uma restauração mesmo. No caso do selante, ele não precisa desse sistema adesivo entre ele e o esmalte, tá? Mas na literatura mais antiga, você vai encontrar o adesivo desse sistema como um material selador, né, Lude? Se Uhum. você só obliterar esse suco com o frasco do adesivo, né, qualquer material que obliterar o suco pode ser considerado como um material selador. Mas hoje o que a gente tem de mais moderno e que é a indicação, principalmente dentro da pediatria, que é onde o selante está sendo indicado, é não usar mais o sistema adesivo como selante, tá? Você pode ver ainda em alguma aula, em algum material mais antigo. Eu vou te explicar por que que ele não está mais indicado. Porque ele tem uma resistência à compressão e mecânica muito baixa. Às vezes, só do paciente mastigar alguma coisa, ele já se solta, tá? Se for usado. Mas na teoria, na filosofia, se você obliterou o suco, ele é um material selador, tá? Mas hoje não consideramos mais como uma opção de frente. Eu usaria se fosse o último material, o único material que eu tivesse de disposição. Mas o índice de falha dele é muito grande, tá? A gente vai usar o sistema adesivo para unir a resina restauradora ao dente, seja o esmalte ou a dentina. Quer acrescentar algo, Lude? A Aline já falou tudo. A Mas rainha do adesivo do selante. na literatura antiga, ela pode encontrar o adesivo como um material selador, tá? E às vezes vai estudar num livro mais antigo, né? Ou num material mais antigo, ele pode estar sim como um material selador, mas isso é ultrapassado, tá, Lindamar? Hoje a gente nem coloca ele mais como um material selador, não. Hoje é basicamente o número de vidro. Hã? A odontologia é muito dinâmica. Muito dinâmica. E hoje é ionômero de vidro e resina fluida, tá? São os dois. O convencional eu ainda só ponho na aula porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, que o governo, ele nunca, poucos lugares vão manter um cimento ionomérico fotoativado. Porque aquilo que eu falei para vocês, a caixinha dele custa 500, 600 reais. Uma caixinha. Na nossa própria clínica, né, Aline? A gente não Nossa consegue própria manter, né? clínica, a gente tem, às vezes, 3 caixinhas para um ano inteiro, não é? Então, vocês vão ver que o convencional ainda precisa estar nas aulas, porque quando a gente tem a diferença do terapêutico, né? Vocês entenderam a diferença do selante preventivo para o selante terapêutico, né? Não fique dúvida, isso é questão de prova, tá? O terapêutico eu já tenho cárie. Eu vou selar sobre a cárie.
O preventivo, eu não tenho cárie, eu tenho dente rígido. E eu vou selar sobre o dente rígido para prevenir que a cárie não aconteça. Então, preventivo, quase sempre eu vou usar um fotoativado mesmo, uma resina fluida, mais barata, tá? Agora, quando eu preciso de terapêutico, eu preciso de algo que libere flúor. E aí é só o ionômero de vidro. E aí, se eu não tenho o fotoativado, que é o caro, eu vou ter o convencional, que é mais barato, que é o Vidrion, Maxion, tá bom? Tudo muito caro, Lindamar. Você vai ver dentro desse universo odontológico que é tudo muito caro. Mas vocês veem, enquanto eu compro um Prevent, acho que é R$ 20 uma seringa. R$ 80 uma caixinha com 3 seringas. Então, acaba que muitos profissionais e o serviço público, ele opta pelo selante de resina fluida. Mas ele tem a limitação de ele não é um bom material para fazer o terapêutico. Então, se eu não tiver o Vitremec ou o fotoativado caro, eu preciso ter pelo menos o convencional, que é o químico, tá? E muitas vezes indica o fluido, né? Não indica o convencional, até pelo tempo clínico, né? Sim, Eu eu tenho só muito paciente indicar no serviço público, eu preciso de atender o rapidez, maior número, né? Eu preciso cumprir né? aquelas metas. Mas assim, é um crime, é um pecado se tiver uma lesão ativa de cárie e você selar com uma resina fluida. Não faça isso. É melhor não selar, tá? Se eu tiver uma lesão de cárie ativa e eu colocar uma resina fluida em cima que não libera flúor, essa cárie não vai paralisar. E pelo contrário, ela vai continuar ativa debaixo do seu selante. E esse paciente vai voltar com dor. Então, eu só posso selar uma cárie ativa se for com ionômero de vidro, tá? Então, às vezes, se você, né, o dentista ele não pode pensar isso. Ah, eu preciso de rapidez, tempo clínico, e aí eu vou pôr resina fluida sobre a cárie ativa. Não pode. Agora, nas condições indicadas, beleza. Eu preciso selar muitos dentes rígidos, eu preciso de rapidez, eu vou usar a resina fluida fotoativada. Legal. Se eu tenho lesão ativa, eu só tenho um material para usar. Se chama ionômero de vidro. Aí, se eu não tenho o dinheiro para o fotoativado, eu vou usar o químico. Mas ele não tem um tempo clínico curto, né, Lude? Porque você vai gastar uns 10 minutos para garantir com o paciente com a boca aberta que ele endureceu sem se contaminar de saliva. Tem que ficar esperando ele endurecer lá sozinho, 10 minutos, e o paciente salivando e sugando e trocando algodão, ou então de isolamento absoluto, que é o preferencial. A gente vai ter uma aula só sobre isolamento absoluto, para a gente poder estar fazendo esse procedimento. Vocês vão ver que nem sempre vai usar o isolamento absoluto, né, para selante. É o mais indicado, mas se o controle de salivação for possível de ser feito com relativo, a gente vai fazer com relativo. É aquele paciente que não tem condições de fazer relativo, o relativo é esses rolinhos de algodão. O rolinho enche de saliva muito rápido, molha toda hora, a gente tem que selar. Tem que colocar um lençol azul sobre os dentes, tem que isolar para conseguir selar. A Ana Rosa colocou aqui que antes do ácido tem profissionais que passam a bolinha de algodão com água oxigenada, tá? Ana Rosa, como que eu falo de uma maneira educada, Lu? Não para você, Ana Rosa, mas para o dentista. Não há comprovação científica. Tá errado. Esse profissional que você vê fazendo isso está desatualizado. Não há nenhuma comprovação. Se for seu patrão, não diga que eu falei. Porque o que vai limpar ali é a escova de Robson mesmo com a profilaxia. E a água oxigenada, ela deixa muito oxigênio ativo. E como o selante, ele precisa aderir, e a gente não usa adesivo, como eu expliquei para Lindamar, se tiver passado oxigenada antes, a chance do selante descolar é maior. Ou seja, a água oxigenada atrapalha essa cola do selante no dente.
Então, não é só que não se, né, que pode ou não usar. Não deve passar água oxigenada antes, tá? Antigamente se passava várias coisas, né? Até, Antisséptico, até a pasta profilática, né? pasta profilática que já vem comprada em tal, não deve, tá? É só pedra pómez e água, que a pedra pómez ela não tem nada. Ela não tem glicerina, ela não tem óleo, ela não tem nenhuma outra substância que afeta a adesão, tá? Esse é o gatão, Vitor, né? Olha que ótimo. Eu queria mais perguntas. Alguém mais? Alguém que já trabalha na área, que vê alguma coisa também parecida? Eu tô ultrapassando o tempo um pouquinho, gente, mas já tá no fim, tá? Só as perguntas mesmo. Essa é uma aula que eu gosto mais de dar. Anatomia dentária. Ai, Lud, sofri tanto para dar essa aula segunda passada. Mas é bom, né? A gente sair da zona de Não, conforto. você falando de isolamento aí, oh meu Deus. Eu gosto da aula de isolamento. Ai, doida pra mexer no Bob. Que bom, gente. Fico muito feliz. A Andreísa gostou da aula. Então, eu vou só finalizar aqui com vocês. Vou ver se tem. A Andreísa já tem experiência em manipular ionômero. Na prática, vocês vão ver como é. No início é difícil, depois fica todo mundo craque. Gente, então eu vou. Pode deixar que quem está digitando vai ser respondido. Mas eu vou finalizar, tá? A aula já está no Moodle em PDF, tá? Eu coloquei ela um slide por página para quem gosta de ver grande no celular. Tá escrito como ampliado, tá? Aula ampliada. Coloquei o mesmo arquivo, só que 4 slides em cada página, chamado aula reduzida, que é para quem gosta de imprimir. Eu lembro que a aula passada teve alguém que falou que estava imprimindo, que gostava de ler no papel e tal. Então, tem aula ampliada, aula reduzida, são iguais, tá? Ô, Ana Rosa, você falou que esqueceu de mandar a foto do rosto, né? Se eu já tiver corrigido, se ainda tiver em tempo de mandar, pode mandar. Eu acho que está aberto até amanhã. Tá perdendo uns pontinhos quem não manda a foto, viu? Então, se ainda tiver aberta a tarefa, manda. E já está lá no Moodle, então, o arquivo ampliado, o arquivo reduzido e os vídeos. Porque às vezes você, igual agora, só, vai ter que esperar a aula ficar disponibilizada, a gravação, para assistir o vídeo de novo. Então, o vídeo já está lá. Os 3 videozinhos já estão lá para vocês assistirem, porque no PDF o vídeo não assiste, tá bom? É isso. Eu vou colocar uma tarefa hoje sobre anatomia dentária e só depois que a gravação da aula estiver no Moodle que eu vou pôr a tarefa de selante, tá bom? Só esperar a Ana Rosa concluir, a Linda Mar também e a gente encerra. Ana Rosa, pode mandar. Obrigada, Linda Mar, pelo elogio. E agora tem múltiplos usuários digitando. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Fernanda elogiando. Feliz por estar aqui agora, toda segunda-feira. Eu adoro ter alguém aqui, professor também. Eu me sinto mais apoiada. Estarei aqui toda segunda. Que bom, delícia. Elogios, boa noite. Acho que tá legal. Obrigada, gente. Então acho que é isso. Bom descanso, viu, para vocês. Boa noite, meninas. Boa noite. Quem não tiver pergunta, já quiser ir saindo, pode sair. E eu vou ficar aqui só para concluir as digitações, que eu não gosto de deixar ninguém sem responder, tá? Pode deixar que eu encerro a sessão aqui, Aline. Tá. Não, e eu vou acompanhar aqui. Tá? Eu vou esperar só se tem pergunta. Tá. Uhum. Na hora que você der o ok, eu encerro aqui. Beleza, beleza. Isso, olha, a Lindamar gosta de assistir a aula de novo. É ótimo, né, Lindamar? Que refresca a memória. Tá certinha. Aí faz a atividade com tudo na cabeça.
Então, boa noite a todos, viu, gente? Muito obrigada, Lude, muito obrigada aos monitores. Acho que pode encerrar a gravação, Lude. Acho que a gente pode encerrar. Beijo, fiquem com Deus.